Olá, pessoal. Eu sou Josiane, da Maria Rita Suculentas, e hoje, dia 21 de junho de 2022, numa terça-feira, vim aqui apresentar para vocês algumas plantas disponíveis do nosso viveiro. Somos pequenos produtores de suculentas e revendedores também. Não só produzimos, como pegamos de outros viveiros para vender para vocês, ok? Nós estamos localizados em Tubarão, Santa Catarina. Atendemos pelo WhatsApp 48991538890. E as nossas vendas também se concentram no site de vendas mariaritasuculentas.com.br. As nossas divulgações são semanais. Às vezes Deus prepara na terça, às vezes na quarta, conforme o que a gente consegue fazer referente aos envios, terminando cedo ou não. Os nossos envios ocorrem na segunda-feira e alguns pedidos vão na quarta-feira conforme necessidade. Temos 2 envios semanais, segunda e quarta. Quem compra sábado, domingo, segunda, vai na quarta-feira. Quem compra a partir da quarta-feira, quarta, quinta, sexta, vai na segunda-feira, ok? Então, o nosso site parcela até em 12 vezes. O envio, nós trabalhamos com Jadlog, Azul Cargo e Sedex. Sempre escolha o envio mais rápido e não o mais barato. Certo, pessoal? Estou sempre disponível no WhatsApp. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar no 48991538890. Eu sou Josiane, Maria Rita é o nosso site de vendas. Maria Rita é minha filha de 5 anos, tá bom? Mas todos me chamam de Rita, Maria Rita, menos Josiane. Mas não tem problema, tá bom? Quem atende o WhatsApp ou o telefone sou eu mesmo. Trabalhamos eu e minha mãe. Atendo o celular conforme ordem de chegada. Sou uma pessoa só, lavo, passo, cozinha e faço as coisas, né, de suculentas também. Então, nós temos uma vida normal e vendemos suculentas. Não só vendemos suculentas e temos uma vida normal, entendeu? Então, pessoal, fico à disposição, qualquer coisa é só me chamar. As plantas disponíveis estão no nosso site e geralmente a gente divulga semanalmente os kits, né, para facilitar a escolha das plantas, tá bom? Que a paz de Deus esteja no coração de todos vocês e Deus abençoe vocês. Amém. Pessoal, esse é o kit Red Regis. Ele é composto de uma Red Regis no vaso 18, uma Jinx Pink também no vaso 18 e uma parte dress no vaso 18. São 3 unidades por R$ 215 e o brinde é uma Afterglow no vaso 11. Então, quem conhece suculenta sabe, né, do que eu tô falando. Ó, Red Regis, Jinx Pink e a parte dress. São tudo suculentas, né, de nome, suculentas bonitas, suculentas grandes, de coloração incrível, tá bom, pessoal? Tá lá como kit Red Regis. Pessoal, esse kit nós vamos chamar ele de Mauna Loa Cristata. É composto de uma Mauna Loa no vaso 18, olha que linda que ela tá. Ela é cristata, você sabe que a cristata é uma anomalia, né, que ocorre e ela fica com um leque ali, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí. Então, o caule dela fica um leque e sai todas as folhinhas fazendo com que ela vire uma cristata. Então, essa é uma Mauna Loa cristata, essa daqui é uma... Vamos ver só um minutinho. É uma parte dress. Aqui no sul tá muito frio hoje, tá 11 graus, né? Então,
Em outra localidade de mais calor, ela ficaria verde, né? Mais escura com essas beiradinhas avermelhadas. Como aqui no sul tá bem frio, em Santa Catarina, então ela fica com essa coloração mais acentuada. No verão pode ser que ela mude um pouco, certo? Porque dependendo o local, o clima, né, a temperatura, a planta vai se adaptando. Essa é a forma dela se proteger. Então, ela vai criando a coloração. Então, essa é a parte 10, vaso 18, e essa é uma Virgínia ali no vaso 11. Ela já tá dando carúnculas. Então, esse kit aqui fica R$ 199,90 e o brinde dele é uma Afterglow no vaso 11. Ó, lindíssima, Afterglow, tava no sereninho. Então, esse kit da Mauna Loa Cristata, parte 10 e Virginia Lee, que leva a Afterglow de brinde, R$ 199,90. Esse é único, eu só tenho essa Mauna Loa Cristata. Então, tem que ser bem rapidinha, tá bom, meninas? Esse kit Jinx Pink faz parte uma Jinx Pink do pote 18, já tá bem crespa, ó, bem acentuada as cores dela. Uma Jinx Pink, uma Afterglow, também vaso 18, e uma Baron Bold francesa, do vaso 11, porém ela já passou do vaso 11, ó. Muito linda. Esse kit tá na promoção por R$ 159,90 e ganha de brinde uma Mauna Loa do pote 9. Então, kit Jinx Pink, R$ 159,90. Aproveita que só tem pouquinhas unidades, né, para não ficar sem. Olha que coisa linda. Baron Bold francesa, Jinx Pink e a Afterglow. A Afterglow, ela é uma planta que ela dá bastante mudas. Quem gosta de bastante filhotinho, bastante muda, para revender ou para fazer um outro vaso, né, para encher, no caso, fazer um canteiro, ela é uma planta boa para cultivo. Gosta de mais água, porque as folhas finas dela gosta de mais água e ela gosta de sol. Se você der sol a ela, ela vai ficar com essas folhinhas para cima. Se você der pouco sol a ela, as folhinhas vão ficar toda deitadinha para baixo, tá? Esse miolo não vai ficar assim bem acentuado para inclinado, né? Ele vai ficar mais deitadinho. A Jinx Pink também gosta de mais sol. As plantas gigantes, elas são diferentes das pequeninhas, das echevérias, das outras menores, que as outras menores, por serem mais gordinhas, elas querem menos água. E as gigantes, elas gostam de mais água. Além de ser mais fácil e resistente também, né? Elas gostam de mais água, mais sol. A Baron Bold também gosta de mais água. Quando você vê as folhas dela molinha ou sem brilho, é porque elas estão passando muita sede, tá bom? Então, deixa elas sempre hidratadas. Gigantes, você pode fazer a rega dela toda semana, uma rega bem caprichadinha, tá bom? E ganha de brinde essa Mauna Loa no vasinho 9. Então, kit Jinx Pink, R$ 159,90 e ganha Mauna Loa, ok? Pessoal, esse kit é mais que especial. Eles são suculentas muito grandes para um pote 11. Olha só, eu vou pegar essa aqui para você ter uma ideia. Essa é uma Golden Glow. Ó a coloração dela. Que linda. Olha lá onde é que tá o vaso 11. Tá vendo? São lindíssimas. Esse kit é único, certo? Ele faz parte uma Simulans Pajonal, uma Albert Baines, Golden Glow. Essa é uma Green One. Olha só essa Green One. Cheia de filhotinho. Olha que lindíssima Green One. Ó.
Essa é a Linda Jean, lindíssima Linda Jean. E essa é uma colônia de cristatas. Olha, não dá nem para pegar ela. É muito linda. É a Gilva Bronze. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma colônia de cristata. Então, pessoal, são 6 unidades lindíssimas com belo brinde jadeíta, única da casa. A única aqui que ficou para contar a história. Então, esse kit aqui é R$ 205, 6 unidades. Olha, para você ter uma ideia, o vaso 11 lá embaixo. Então, para quem gosta de plantas bem mais desenvolvidas e são bem resistentes para envio, tá? Ó, 6 unidades, mais a jadeíta. Nós vamos colocar o nome dele como kit Preciosidades, tá bom? Gente, esse kit topíssimo. Muitas pessoas estavam me pedindo novamente esse kit, né? Então, teve algumas que a gente teve que substituir por causa do estoque. Mas nós temos uma lindíssima Corvus no vaso 15, uma Pink Dona maravilhosa no vaso 11, uma Lola lindíssima, delicada e uma impostora aqui, Madiba, a poderosa. Para mim, é uma das plantas mais resistentes que eu já conheci. Até agora, a Madiba, tem sido a campeã de resistência. Já ouvi que algumas pessoas perdeu, mas eu não, né? Olha, para aguentar a chuva que tem aqui em Tubarão e o tempo, porque ela fica lá no tempo, a minha matriz, olha, não é fácil, tem que ser das boas. Então, a Lola é cultivada na chuva, a Madiba, né? Só essas aqui mais gordinhas que a gente preserva um pouco mais da água. Então, esse kit maravilhoso tá R$ 199,90, é limitado, tá, pessoal? Então, vou dar de presente para vocês essa lindíssima opalina no vaso 9, super estressada. Olha que coisa mais linda. Então, o kit R$ 199,90 e de brinde a opalina, ok? Pessoal, esse é o kit Aurora. Ele tá escoradinho porque ele tá bem pesado, tá com 5 hastes, né? Esse kit só tem 3 unidades, então ele faz um contraste, um composê para quem gosta de fazer um canteiro ou uma bacia. Ele vai uma serrana, uma Aurora rubrotiquitum variegata, se eu não me engano, né? Ou Aurora variegata, salvo erro. Essa é uma Pollux, é uma Echeveria de porte médio para grande, dá uma cuia de 28. Essa é a nossa delicada Morane, ela é bem aveludadinha. Olha, essa daqui é a Morane. Aveludadinha, tem umas bordas bem detalhadas, parece uma costura. Essa é a Painté de Frios, muito linda. E essas são 3 daquelas especiais, uma opalina, uma Tiniburg e uma Fiona com lilacina, Tiniburg e opalina. É uma gavoide estrela e uma momoca. Então, são 10 unidades o kit por R$ 199,90 e o brinde é essa Lovely Rose do vaso 9. Ok, pessoal? Só tem 3 unidades desse, tá bom? Um beijão. Então, pessoal, esse kit aqui, ele é composto a maioria de colônia, certo? Então, nós temos 10 unidades de colônia, ou seja, uma Bron Rosé bicéfala, uma Silver Star, duas cabeças, ela dá colônia também. O avocado também é de colônia. Temos essa Albicans variegata também de colônia. Essa é Chris Ryan ou Chris Ryan, também de colônia. Olivia, também de colônia. Lovely Rose, essa
Aparentemente parece a reversa, porque nós temos a reversa aqui, eu vou mostrar para vocês a diferença da Lovely Rose tradicional e a Lovely Rose reversa, que na verdade foi uma mutação natural da natureza, né? Que acabou dando em algumas mudas de uma Lovely Rose tradicional, você pode ter a tradicional e a reversa juntas. Aqui é a Jadeíta colônia, colônia também da Letícia, e essas são duas serranas, também idade colônia. E o brinde para complementar seria outra Lovely Rose reversa, porém no pote 9. Então são 10 unidades no vaso 11, maioria plantas de colônia, certo? E complementando o brinde, uma outra Lovely Rose reversa. Esse kit sai R$ 249,90, porque cada planta dessa seria 35, ela fica R$ 24,90 vezes 10, R$ 249,90, leva uma Lovely Rose reversa, e no kit também tem uma outra reversa que faz parte dele. Agora eu vou mostrar para vocês a Lovely Rose reversa e a tradicional. Essa aqui é uma cuia 21. Ela tem uma Lovely Rose de colônia, são duas. Ela dá no tronco como uma Lovely Rose normal, porém ela fica tipo uma flor. Mas ela é descendente da Lovely Rose tradicional, que teve essa mutação, ficou a Lovely Rose reversa. Essas daqui são Lovely Rose tradicional com Lovely reversa, tudo no mesmo tronco. Então, pode ser que você tenha uma Lovely Rose que você acha que ficou diferente, mas na verdade ela houve uma mutação da natureza mesmo, que acaba abrindo demais as folhas e fica considerando como reversa. Então, para você fazer também uma cuia igualzinha essa daqui, nós estamos enviando para você uma muda da nossa reversa no pote 11, que faz parte das 10 unidades, e um no pote 9 para você colocar a mesma cuia de brinde. Ou seja, são 10 unidades por R$ 249,90 e leva uma outra reversa no pote 9 de brinde. Esse kit mix é composto de 10 unidades, todas no vaso 11. Faz parte dela uma afines, painté de frios, opalina, albicans variegata, momoca, lilacina, rubela, pollux, agavoide estrela e uma dionisos. E o brinde desse kit mix é uma Snow White. Então, são 10 unidades, que outrora seria 240, de R$ 24,90 cada uma. Tem algumas que eram 35, que era a Pollux. A Momoca era 35 e essa Dionísio do vaso 11 também. Então, elas por elas seria 240. Nessa semana fica R$ 199,90, sendo considerada R$ 19,90 cada echeveria dessa, todas já passando do vaso 11. E o brinde é a Snow White. Certo, pessoal? Outra coisa que a gente tem aqui seria o controle de pragas, que nós usamos esse kitzinho por R$ 35,00 ali no site. É o Diazitop PM, ele é um inseticida para uso rural, e o Cotrine. Se por acaso vocês não encontrar o Cotrine, não compre nenhum produto inseticida, outro produto que contém brilha-folha, você vai acabar com a sua suculenta. Se você não sabe onde encontrar esse produto, não tem na sua cidade, você compra um kitzinho e depois você procura com mais tempo. O importante é você combater a cochonilha que está na sua suculenta e os bichinhos, para não proliferar em todo o seu jardim, que isso é muito perigoso, tá bom, pessoal? Então, o Cotrine e o Diazitop a gente usa, geralmente eu uso esse kit em 20 litros e passo em tudo, começando pelas suculentas até os canteiros, a beiradinha da casa, tem aquelas, como é que é, samambaia, orquídea não passa na flor nem no botão,
nem naquela espata, tá? É só nas folhas mesmo, na época sem floração. E eu passo em tudo. Esse aqui, tudo que você for passar de inseticida, controle de pragas ou qualquer uma outra coisa, você procura sempre o final do dia, exceto o adubinho, tá bom? Pessoal, para ajudar nossas pequenininhas a desenvolver bem, nós usamos o esse NPK aqui. Caso alguém tenha interesse, tem ali no site, são 200 gramas de NPK. Para prevenção de fungos, nós usamos o enxofre solúvel, né? Também, dependendo da situação, tem o Circobin, para prevenção também, para combate no caso, né? Prevenção nós usamos o enxofre, para combate ao fungo, já tentar exterminar quando a planta já está com fungo, daí é o Cercobin. Temos para mistura a casca de arroz torrefada, né? Carvão triturado, a carolina. Você pode fazer uma mistura leve entre carolina soil, que é um substrato. Isso daqui, a carolina, ela é feita aqui no sul, no Rio Grande do Sul. Então, para alguns estados de norte e nordeste, ela fica um pouco cara, né, para comprar ou às vezes não encontra. Mas a carolina, para você ter uma ideia, ela tem a base como turfa de esfagno, tem perlita, vermiculita, casca de arroz torrefada e alguma outra composição que não é divulgado. Então, eu não uso a perlita e a vermiculita porque eu uso muito a carolina. Ela já é um preparo pronto, ela não é aquela terra vegetal lá da floricultura, tá? Ela é um substrato completo, mas para dar uma reforçada no substrato bem aerado, eu uso sempre 3 medidas de carolina, uma medida de carvão triturado, uma medida de casca de arroz carbonizada. Misturo com uma medida de areia grossa e uma medida de esterco de gado seco. Quem não tem essas composições, né, areia de construção, mora em apartamento, não tem como armazenar, é um produto pesado, né? O esterco de gado, que ele, para mim, ele é rico em, para mim não, ele é rico em nitrogênio, ajuda muito no desenvolvimento da planta, tanto é que os nossos antepassados não tinham um outro produto para ajudar no desenvolvimento, a não ser o próprio esterco de gado, né? Então eu sempre usei, eu nunca tive problemas com a minha planta, com as nossas plantas. Sempre usei no cultivo da suculenta, sempre usei a areia grossa e o esterco de gado. Essas outras coisas foram aparecendo ao decorrer do tempo, que no nosso local elas são fáceis de encontrar, então eu aderi, né? Então eu coloco 3 de carolina, uma de carvão, uma de casca de arroz, uma de areia grossa e uma de esterco de gado. Esse é o nosso substrato. O nosso adubinho é o NPK. Geralmente eu coloco quando planto ou quando replanto, coloco a planta em um outro vaso maior. Não tenho esse método de 3 em 3 meses. A gente orienta, caso você goste de sempre colocar o adubo, né? Coloque no mínimo de 3 em 3 meses. Porém, a gente faz essa aplicação quando a gente muda a planta, ou quando a gente compra ela e vai replantar. Nunca cheguei num vaso, eu coloquei 3 meses, marquei no calendário, agora 3 meses tem que colocar de novo, né? Porque a gente tem o fluxo de giro das plantas, a gente não fica com uma planta para sempre, exceto as matrizes, que daí de vez em quando a gente coloca uma terrinha, um substratozinho em cima, né? Terrinha é modo de dizer, um substrato e um adubinho em cima. O enxofre eu uso para prevenção dos fungos, né? Geralmente eu uso semanal o enxofre, diluo uma colherinha dessa de cafezinho em 2 litros de água e borrifo sempre no final do dia. O Cercobin, eu uso muito pouco, né? Eu acho que faz mais de 4 meses que eu coloquei o último Cercobin e estou tentando colocar, mas tá época de chuva também não tô conseguindo. Mas o Cercobin sempre é bom ter,
mas não numa frequência tipo o enxofre, que ele não faz mal à saúde, não faz mal para o meio ambiente, né? Outra coisa, me pergunta sobre um tal de enxofre que tem na agropecuária para vender de animais, que junta na alimentação de animais. Eu não sei desse enxofre, certo, pessoal? A gente compra a granel, né? Esse enxofre aqui, ele é muito bom para ser diluído. Então, esse para animais, não vou falar sobre aquilo que eu não tenho conhecimento, tá bom? Esse é o enxofre que a gente tem. Então, sempre dá uma reforçadinha no substrato de vocês, né? Sempre coloca a sua suculenta que pegue sol. O sol é uma vitamina importante, ela fortalece as folhas, né? Acentua mais a coloração dela e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, essa planta é a nossa Madiba matriz, né? A que eu falo muito dela porque ela teve uma história, nós tivemos uma história muito linda ao encontro dessa planta. É, quem acompanhava nós no YouTube há algum tempinho, quando eu não usava ainda o microfone, que eu falava baixo, todo mundo reclamava. Tá lá a história da Madiba, eu embalando ela. Então, essa planta lindíssima, abençoada, ela vive na chuva, né? Olha a dimensão dela, essa é a minha mão, ó. Ela tem várias camadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como ela vive no tempo, a gente deixa essas folhas secas aqui embaixo para proteger as folhinhas, né, da umidade do substrato ou contato ali com o substrato. A Madiba, ela dá mudas no caule, e hastes florais. A folha também nós já fizemos, muda da folha dela, só que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Aqui tá uma mudinha lindinha. Ó, o vaso, pessoal, é o vaso, se eu não me engano, 28, né? Ele é bem grande. Então, você conta o tamanho da planta pela camada de folhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no miolo. Essa placa de piso que eu coloco as plantas para ficar mais fácil de ver a coloração dela, o tamanho dela. Essa placa de piso tem 60 por 60. Essa planta sozinha tem mais ou menos 3 quilos, em média 3 quilos e um pouquinho, né? Quase 3 quilos. Então, o frete aí, para quem gosta de frete barato, não é o caso da Madiba, tá bom? Então, essa Madiba aqui é para quem realmente gosta dessa planta, né? Ela é lindíssima. E essa planta para nós, nós temos uma história de início muito abençoada, que essa porta foi Deus que preparou. E essa Madiba fica no meu perfil, junto com o viveiro que eu trouxe ela, do viveiro que eu trouxe ela, para me lembrar todos os dias do caminho que Deus tomou na nossa vida. E que, mesmo que não tenha uma saída, que ninguém te ajude, te indique ou te mostre o caminho que você deve seguir para ir em busca desse ramo de suculentas, não importa, porque aquele que sabe tudo pode te ensinar. Pode te ensinar, te mostrar os caminhos, te mostrar as pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa fica triste. Ah, porque fulano tem essa planta, eu não tenho para vender. Daí fica fácil comprar de vendedor, de revender de viveiro. Ah, fica fácil comprar a preço de custo, fica fácil comprar de produtor, eu compro de revendedor, não sei o quê. Gente, quando a gente começou há 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, eu e a minha mãe comprava plantinha do supermercado e plantava em casa e dava mudas, e aquelas mudas ela começava a vender. Depois que Deus preparou de a gente pensar em vender plantas, suculentas em específico, nós comprava plantas de floricultura a menos de 30 quilômetros da minha casa.
e revendia, ou seja, a floricultura comprava de um distribuidor que já comprava de um viveiro, né? Colocava na floricultura, nós ia na floricultura, comprava e daqui Deus preparava de vender. Então, quando Deus tem um caminho na vida da pessoa, não importa de onde vem, o quanto você se você está revendendo ou revendendo de um revendedor, não importa. Aquilo ali Deus vai mandar a pessoa certa na hora certa na sua casa ou vai preparar de uma forma especial. O que a gente tem que parar de pensar é que se eu tivesse isso seria mais fácil, se eu tivesse aquilo seria mais fácil. Tudo que está na tua mão foi Deus que preparou, então Ele vai encontrar o caminho certo para você. Então eu nunca me canso de olhar para essa planta e ver o caminho que Deus tomou na nossa vida, porque nós viajamos de Tubarão até uma cidade e foram 16 horas sem conhecer nada nem ninguém. Simplesmente nós ouvimos falar que vendia plantas naquele lugar e a gente foi. Um lugar que ninguém conhece ninguém, não existe ninguém na estrada, é totalmente diferente do que falam na internet. E através de um endereço que nós colocamos no Google, o Google nos levou num lugar que não era aquele endereço que a gente colocou, aquele endereço não existe naquele local, aquelas pessoas não existem, é em uma outra cidade, não tem nada a ver com aquele local, e foi lá que nós encontramos esse viveiro de Madiba. A Madiba era um desejo da minha mãe, que ela amava a Madiba, e Deus preparou uma roça de Madiba para nós. Então, não importa o que, quando, aonde, quem, se Deus está na vida da pessoa, na nossa vida, existe um caminho. E esse caminho ele vai vir na hora certa, não na nossa hora, mas na hora de Deus. Então agora que eu contei mais ou menos a história da Madiba, então essas Madibas, Deus preparou elas para nós e vai estar na promoção algumas unidades somente no site por R$ 199,90, tá? R$ 199,90. Se por acaso o pagamento for no Pix, referente à Madiba, nós damos um desconto. Mas entre em contato conosco, certo? E nós vamos negociar. Olha só que lindíssima. Tá vendo? Coisa linda? Então essa é a Madiba R$ 199,90. Deus abençoe a todos vocês por estar aqui conosco. E essa foi a preparação de Deus na nossa vida para essa semana referente às nossas plantinhas, tá bom? Deus abençoe.